A paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite para vocês. É uma honra e muita alegria que eu estou aqui nessa noite para trazer o alimento para nossas vidas. Estou aqui juntamente com minha esposa e meus filhos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar o pastor Fabrício, em nome de Jesus. Amém? Amém, Amém, igreja. O que acontece? A palavra de Deus, ela nos traz esperança, nos traz vida, nos traz conforto em Cristo Jesus. Precisamos ter um encontro com Deus. A necessidade de ter um encontro verdadeiramente com Deus, ela tem que fluir do nosso coração. Eu não posso estar aqui ou estar em outro lugar, falar do amor de Deus, sendo que eu não tive esse encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus. Por isso que é necessário, quando a gente sai da nossa casa e vem aqui buscar, precisamos abrir o nosso coração de corpo, alma e espírito para receber de Deus, para receber aquilo que Deus tem para nós, amém? Vou falar para vocês de um homem cujo nome dele é Nicodemos. Pode colocar aqui no painel João 3, por favor. João capítulo 3. Esse homem era mestre em Israel, conhecedor de toda a lei em Israel, mas uma coisa faltava para ele. Faltava ele ter um encontro com Jesus. Não basta apenas eu chegar aqui e falar com você da palavra do Senhor, ter um louvor bonito, um cântico bonito, mas se verdadeiramente eu não tenho um encontro com Deus. Por isso que é necessário ter esse encontro com Deus. Então, nessa noite, nós vamos falar de vários homens que teve esse encontro com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vou acompanhar no telão, porque na minha vida é diferente. Amém, igreja? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Pode passar. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Segura. Olha só para você ver, vou repetir. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, ele foi ter um encontro com Jesus. Ele foi até Jesus. Quem era Nicodemos? Era mestre em Israel. Ele saiu da onde ele estava para ir até Jesus. Não bastava somente ele reconhecer, ele reconheceu que Jesus era enviado de Deus. O mais importante é que Nicodemos, ele teve a humildade de ir até Jesus, de ter esse encontro com Jesus. É um diálogo mais lindo que eu considero da palavra de Deus. É essa conversa de Nicodemos com Jesus. Você veio aqui hoje para ter um encontro com Jesus, sim ou não? Você saiu da sua casa, do seu conforto, para ter esse encontro com Jesus. Vamos prosseguir. Olha só para você ver que conversa mais linda. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segura. Na verdade, Jesus está afirmando para Nicodemos: não adianta nada o seu conhecimento, não adianta nada o que você faz lá na sinagoga, no templo, não adianta nada. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo a necessidade de ter um verdadeiro encontro com Deus. Nicodemos, se morresse antes de tudo isso aqui, ele não estaria salvo. Faltava algo para ele. Faltava ele ter esse encontro com Jesus. E quando as pessoas estão na igreja, vêm para a igreja e não conseguem se relacionar, não conseguem ter esse encontro com Deus. Hoje eu vou na igreja por ir.
Hoje eu vou na igreja porque minha esposa está me obrigando a ir. Hoje eu vou na igreja porque meu marido quer que eu vou. Ô meu filho, vamos para a igreja. Hoje eu vou para a igreja porque minha mãe quer que eu vou. Então, a necessidade de ter esse encontro com Deus, ela tem que nascer de dentro para fora, verdadeiramente. Nicodemos, ele conhecia muito, ele era instruído, doutor da lei, mestre em Israel, ou seja, ele ensinava. Agora ele desce para ter um encontro com Jesus, para aprender com Jesus. Ele precisava, ele sentiu a necessidade, poxa, eu tenho que ir lá, porque ele realmente é de Deus, ele é filho de Deus, porque ninguém pode fazer isso, o que ele está fazendo. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode se tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Prossiga. Jesus novamente. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar onde? No reino de Deus. Não adianta só nascer do Espírito, não adianta só vir na igreja, não adianta só vir por vir, não adianta. Jesus afirmou para Nicodemos: na verdade, quer dizer, ele está afirmando: se você não nascer, Nicodemos, da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. A necessidade de a gente nascer de verdade, a necessidade de ter um encontro com Deus, a necessidade de morrer para o mundo e viver para Cristo é real. A necessidade de você passar pelas águas é verdadeiro, é real. Nicodemos, neste momento aqui, a salvação dele não estava garantido, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Não adiantava nada o conhecimento dele, não adiantava nada o gabarito de mestre de Israel, não adiantava nada. Mas ele teve que ter um encontro com Jesus. Não adianta eu subir aqui, o pastor Fabrício subir aqui, e a gente não ter esse relacionamento com Jesus. Porque a Bíblia fala nos últimos dias que aparecerão diante de Jesus: Jesus, eu curei em seu nome, eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz isso e aquilo em seu nome. E o que o Senhor vai falar com ele? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Mas eu estava na igreja, eu estava pregando, eu era evangelista, eu era pastor. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque você nunca teve encontro comigo. E qual que é a necessidade do encontro? É renúncia, todos os dias da nossa vida. É renúncia, é entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus e confiar a sua vida totalmente nele, custe o que custar. Entregue a sua vida para Ele. E era isso que Nicodemos estava precisando, entregar a vida dele para Jesus. Porque se ele não entrega a vida dele para Jesus, não ia adiantar nada o conhecimento dele. Amém? Prossiga. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Prossiga. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Prossiga. O vento assopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, e nem aonde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Segura. O vento sopra, e a gente não sabe de onde que vem o vento. Quando vem uma tempestade, quando vem uma ventania, você escuta o barulho do vento, sim ou não? Aquele barulho estranho, forte, fazendo barulho, tendo a janela, a gente fica até com medo. Mas você não sabe para onde vem o vento, qual direção que vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Aquele que é nascido da carne é guiado pela carne. Por isso que é necessário a gente entregar o nosso coração a Deus, sem reservas, se lançar, prestar um culto racional ao Senhor, se entregar verdadeiramente. Tem gente que, aqui eu creio que não, pastor Fabrício, mas tem lugar que a gente vai, tem gente que tem 15 anos que frequenta uma igreja, congrega. Você vai perguntar para o irmão: irmão, você é batizado? Não. Ué, não? Tem 15 anos? O que está faltando? Eu ouvi a voz de Deus, mas Deus está falando com você, ó, há muito tempo. É necessário, igreja, nascer de novo. É necessário se entregar verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus. Amém? Por isso que ele está falando aqui, ó, aquele que é nascido da carne é carne, do Espírito é Espírito. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco todos os dias. Assim como ele fala comigo, ele fala com vocês também, todos os dias. Amém? Prossiga. Olha só para você ver. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Pode ir. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és o quê? Mestre em Israel e não sabeis isso? Olha para você ver. Você é mestre, Nicodemos, e você não sabe dessas coisas? O que adianta então? Quer dizer, Jesus está falando o que adianta o seu conhecimento todo, mas o principal você não tem, a atitude você não tomou, que é nascer o quê? De novo. Não adianta nada, Nicodemos, o seu conhecimento vale os fariseus, o seu conhecimento vale para a classe que você ensina, mas para mim, Nicodemos, o seu conhecimento vale nada. Você é mestre em Israel, Nicodemos, e não sabe o que eu estou falando. Prossiga. Jesus está afirmando de novo: na verdade te digo, o que nós dizemos, o que sabemos e testificamos, o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus fazia vários milagres, e toda vez que Jesus fazia um milagre, os fariseus queriam prender Jesus, criticava Jesus. Você não pode curar no sábado. A lei fala isso, a lei fala aquilo, mas você não pode fazer isso porque você está desobedecendo a Deus. Ei, eu sou o Senhor do sábado. Meu pai trabalha até hoje, eu também tenho que trabalhar. É por isso que ele está falando. Você está vendo sinais aí, Nicodemo, como você mesmo disse, Nicodemo, você está vendo sinais aí, ó, e vocês ainda criticam os sinais que vocês estão vendo. Por quê? Porque vocês é da carne. Então vocês não vão entender aquilo que eu estou fazendo, ou os apóstolos estão fazendo. Vocês não vão entender se você não nasceu o quê? Em espírito, em verdade. Prossiga. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar dos celestiais? Se as coisas estão acontecendo aqui, ó, se o cego está enxergando, o mudo está falando, o surdo está ouvindo, o morto está ressuscitando, vocês não creem? Imagina se eu falar com vocês das coisas do céu. Imagina se eu falar com você, Nicodemos, que eu estava lá junto com meu pai e desci aqui. Você não vai entender, Nicodemos. Se você não entende as coisas terrenas, que é simples de entender, imagina as espirituais. Tira a venda dos olhos, Nicodemos. Prossiga. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu de lá. Quem desceu de lá? Jesus, o Filho do homem que está no céu. Prossiga. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado.
Prossiga. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, Nicodemos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, pegou a visão? É necessário nascer da água do Espírito. É necessário você se entregar. É necessário você abrir o coração, Nicodemos, e entregar a sua vida para mim, me reconhecer, não apenas me reconhecer que eu sou filho de Deus, mas tomar posse. Quando você me reconhece, você toma a decisão de nascer da água, ou seja, se batizar. A história vai falar que depois desse diálogo, dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, quando Jesus ele foi crucificado, pastor Fabrício, e lá no final, quando eles foram para descer o corpo de Jesus, quem estava lá junto? José de Arimateia e Nicodemos. Olha para você ver que a palavra entrou no coração de Nicodemos, e ele reconheceu Jesus, não só por ouvir, mas a atitude dele. Ele entregou a vida dele para Jesus. Ele aprendeu com o mestre de verdade, com Jesus, e entregou a vida dele. Por favor, coloque em Atos capítulo 2, por favor. Ele entregou a vida dele de fato, de verdade, para Jesus. É por isso que eu falo para você nessa noite, se você ainda não tomou esse passo de fé, de se batizar, talvez você está na igreja 1 ano, 2 anos, eu sou simpatizante. Não, o simpatizante não vai entrar no reino de Deus. Aquela pessoa que tem dúvida não vai entrar no reino de Deus. Aquela pessoa que é covarde não vai entrar no reino de Deus. Não vai. Eu tenho que te falar a verdade. É uma responsabilidade enorme quando a gente pega o microfone para falar da palavra do amor de Deus. Amém? Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha o vento que Jesus estava falando. Olha o vento que Jesus estava falando com Nicodemos. O vento sopra e você não sabe de onde veio. E a Bíblia vai falar que tinha 70 pessoas reunidas, como vocês estão reunidos no mesmo lugar, unânime, buscando a promessa que Jesus falou. Eu vou para o Pai, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o Consolador. Vocês ficai em Jerusalém e esperai. E eles obedeceram ao Senhor Jesus, e ficou, e orou, e buscou, e orou, e buscou, e orou, e buscou. E de repente, os discípulos olharam para aquilo. Que som é esse? Que barulho é esse? Prossiga, por favor. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Prossiga. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia o que falasse. Prossiga. E em Jerusalém estavam habitados os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Prossiga, por favor. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um o ouvia falar na sua própria língua, ou seja, na língua materna. Prossiga. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo
uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Prossiga, por favor. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e que somos nascidos? Prossiga. Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, em Judéia, em Capadócia, Ponto e Ásia, prossiga. Em Frígia, em Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, prossiga. Cretenses, árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus, prossiga. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Prossiga. Os religiosos da época, os escribas, zombavam, e outros zombando dizia: então, aqui ó, dizia, estão cheios de mostos. Prossiga. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta 3ª hora do dia. Prossiga. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha para você ver. A mudança, a renúncia, ela gera transformação. Só que pessoas, ainda os religiosos, achavam que os discípulos estavam embriagados. Mas só que a presença do Espírito Santo tomou aquele lugar, tomou aquelas pessoas. E quando nós paramos para analisar todo o contexto que eu estou te falando com você, coloca aqui para mim, por favor, Atos 2, versículo 37, por favor, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Prossiga, por favor. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome. Vamos lá. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome para perdão de pecados e quê? Prossiga. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Prossiga. Vou prosseguir. E com muitas outras palavras, isso testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Prossiga, por favor. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glorifica a Deus com suas palmas em nome do Senhor Jesus. A palavra gera mudança, gera transformação, gera renovo. A palavra gera salvação. A palavra gera cura, gera libertação. Se você crê na mensagem que está sendo pregada aqui neste lugar, não só hoje,
Essa palavra que é pregada no altar, ela traz transformação para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, se batizaram, aceitaram a Cristo, renunciaram, largaram o pecado e viveram em novidade de vida. A palavra chegou. O povo estava sedento, pastor Fabrício. O povo estava querendo algo a mais, mas para isso era necessário ter um encontro com Jesus. Era necessário largar essa velha criatura, o pecado, e renunciar. Quer um exemplo? Saulo tinha um conhecimento tremendo, assim como Nicodemos. Perseguia a igreja de Jesus Cristo, matava, prendiam, espancavam. Estevão morreu aos pés de Saulo. Quem era Estevão? Era o diácono, pregador do evangelho. Morreu apedrejado e não negou Jesus. E Saulo estava lá e não negou Jesus. Estevão não negou Jesus. Só que a Bíblia vai falar que no meio do caminho, a hora que Saulo saiu para buscar o restante da igreja do Senhor, os discípulos, no meio do caminho Jesus apareceu para ele. Ele teve um encontro com Jesus no meio do caminho. Saulo, Saulo, por que me persegues? Na mesma hora ele caiu no cavalo, a luz tomou ele caiu no cavalo, literalmente, ficou cego. Levaram ele para um lugar, passaram um tempo, ele orando. Jesus revelou para um dos seus discípulos: ó, visita Saulo, que vai estar num lugar assim, assim, assado. Ele está orando, está em jejum e orando. Vai lá e cura ele, porque eu tenho uma grande obra na vida daquele homem. Mas Senhor, mas ele persegue os cristãos, ele está perseguindo a sua igreja. Vai lá, porque eu tenho plano na vida dele. Se você está aqui buscando um familiar seu, continua buscando, porque Deus tem plano para ele. Não desista do chamado de Deus. Não desista. E Paulo, esse grande homem de Deus, foi lá até Saulo. Saulo teve um encontro com Jesus. Saulo agora virou Paulo, um dos maiores evangelistas. Depois, primeiro foi Jesus, mas depois foi Paulo, um grande homem, pregador da palavra, que pregou em vários lugares, abriu igreja em vários lugares. Por onde ele foi, ele honrou o nome do Senhor Jesus. Teve um encontro com Jesus. Ele foi, teve um ensinamento com os apóstolos e se batizou e teve um encontro com Jesus. Que mais um? A mulher samaritana também teve um encontro com Jesus. Ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água. Mas como o senhor nem tem como tirar água do poço? Eu sou a fonte da água viva que desceu do céu. E essa mulher teve a vida transformada pelo poder da palavra que o Senhor Jesus liberou para ela. E a mulher samaritana se tornou uma das primeiras mulheres evangelistas em Samaria. Por causa dela, Samaria foi alcançada por Jesus. Por causa da mulher samaritana, Samaria foi alcançada por Jesus. O endemoniado de Gadara, possesso, comedor de defunto, todo endemoniado, ninguém dava nada para ele. Ele vivia no meio do sepulcro, comendo corpo. Ninguém dava nada para ele, abandonado. Jesus atravessou o rio, pastor Fabrício, só por causa dele.
Todo mundo conhece a história. Ele foi liberto, salvo. E a Bíblia vai falar assim que ele queria seguir Jesus. Jesus, não, vai para sua casa e conta o que aconteceu na sua vida. E ele foi. E Jesus continuou fazendo a missão dele. Depois Jesus voltou naquela cidade. A quantidade de pessoas que esse homem conseguiu agregar para o reino de Deus foi muito grande. Jesus pregou para a multidão em Gadara. Depois disso, seja você um instrumento de Deus. Seja você um homem ou uma mulher de Deus. Deixa Deus te usar você, para você ganhar a sua casa, ganhar a sua família. Se entrega, se lança. Jesus, Ele morreu na cruz. Não foi para me dar uma chave de carro, não foi para me dar um apartamento, não foi para me dar uma roupa chique. Não. Jesus morreu na cruz para me dar a salvação da minha alma. Ele derramou a última gota de sangue dele para me salvar, para te salvar, para salvar a sua família, a sua casa. As coisas vão vir consequência daquilo que você pede para Ele. Senhor Jesus, faça a sua vontade na minha vida. Faça a sua vontade na minha vida. E Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida. Se Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir, porque Ele prometeu o Espírito Santo, Ele cumpriu. Ele é fiel para cumprir. Fomos chamados, igreja, para pregar sobre salvação, para levar as pessoas a ter um encontro com Deus verdadeiramente. Eu falo com Deus: Senhor, se for para me levar a sua palavra, eu quero levar a palavra do reino de Deus, a salvação para aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que perderam a esperança. Não é apontar o dedo para um, apontar o dedo para outro, não, irmão. É abraçar, é amar Deus sobre todas as coisas, e o seu semelhante como a ti mesmo. Abraça as pessoas, abraça, ame, porque foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que você, que eu fomos chamados. Não é para ser mais um no meio da multidão, não. É para fazer diferença nessa geração. Eu estava ouvindo um pastor amigo meu falar comigo que tem uma igreja nos Estados Unidos, pastor Fabrício, que os membros estão sentando, não é para ouvir mais um pastor físico pregar mais não, mas a inteligência artificial. Não tem pastor na igreja físico, como o pastor Fabrício aqui. Os membros reúnem, desce um telão, e quem está pregando? O robô. O robô. A inteligência, irmão, artificial. O fim está chegando, igreja. As pessoas parando para ouvir a inteligência artificial pregar, pastor Fabrício. Não tem emoção, não tem sentimento, não tem nada. Nós que estamos aqui temos sentimento pelas almas, pelas ovelhas. Um robô pregando, você acha que sentimento que ele vai ter? Você acha que a Bíblia fala o quê? Precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você acha que um robô ele tem sentimento? Se você chegar e contar para ele, pedir um conselho para ele, você acha que vai ter o mesmo sentimento que o pastor Fabrício tem? De aconselhar você com dedicação, com carinho, assim como um pastor cuida da ovelha, tirando o carrapicho, tirando as feridas, machucado. Não. Para pensar. Estamos vivendo. Vou falar que estamos vivendo os melhores dias, pastor Fabrício.
nos melhores dias. Mas por que, irmão Alex? A igreja vai começar a sofrer perseguição. Aí vai mostrar quem que é quem. A igreja vai começar a ser perseguida. Falar que ama Jesus é muito fácil. Quero ver na perseguição, na dificuldade. Os discípulos do Senhor Jesus, finalizando, se os músicos quiserem subir para finalizar, os discípulos do Senhor Jesus sofreram perseguição. Paulo teve a cabeça cortada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos, os cristãos da época, teve uma morte horrível, mas não negaram a fé, não negaram Jesus. Igreja, não é tempo mais de brincar de ser crente, não é tempo mais de brincar de ser simpatizante. Eu vou na igreja por ir, para minha semana começar bem. Não, é tempo de você vir para a igreja, trazer a sua família para buscar o Senhor Jesus enquanto há tempo, porque está chegando o fim. Amém? Está chegando o fim. Se coloca sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. O que é necessário, Senhor, para entrar no reino de Deus? É necessário nascer da água e do Espírito. Precisamos nascer de novo. Precisamos entregar nossa vida ao Senhor totalmente, sem reservas. Senhor Jesus, não queremos ser como aquele jovem rico. Não, Senhor. Trocar o Senhor por riqueza, jamais. Queremos ser como Zaqueu, Senhor. Queremos ser como Zaqueu. Entre em nossa casa, Senhor, e venha cear conosco, Senhor. Entre na nossa casa, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Faça a mudança que quiser fazer. Eis-nos aqui, Senhor. Aqui está a sua igreja reunida, Senhor. Assim como em Pentecoste, Pai. Buscando um propósito, buscando o Senhor. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
está tua palavra, Deus. Aleluia. Diga assim, graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga Deus. Diga Deus, muito obrigado, porque nesta noite eu nasci da água e do Espírito. Diga da água, diga do Espírito, diga da palavra. Diga nessa noite eu fui renovado pela palavra da verdade. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Braços abertos sempre, sempre. Ele está sempre. Braços abertos para mim. Declare mais uma vez. Ele está sempre. De braços abertos sempre, sempre. Erga a tua voz. E o seu amor é tão grande. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sentar no seu lugar, queridos. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui no ministério nós já temos algumas pessoas que já estão prontos já para descer as águas. Eu acredito no nome de Jesus que em setembro nós temos batismo aí, amém, irmãos? Em nome de Jesus, descer pessoas às águas aqui no culto vai ser algo